Olá meninas, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Gente, a ideia desse vídeo de hoje, o Senhor confirmou pra mim quando eu tava indo fazer a unha essa semana, vocês acreditam? Às vezes a gente espera, né, a confirmação de Deus de outras formas e o Senhor me confirmou na mesa fazendo a unha. O Espírito Santo ele já tinha colocado no meu coração para que eu fizesse um tema com esse vídeo. Eu tenho muitas experiências com Deus, né? Mas tem algumas experiências específicas, né, que ficam marcadas assim na memória. E o Senhor ele me trouxe à memória 2 sonhos que eu tive essa semana que foram resposta de Deus para mim para situações que eu estava passando. Só que na época eu não tinha entendido porque eu ainda não conseguia reconhecer sonhos como resposta de Deus. E o Senhor confirmou no meu coração fazendo a unha. Eu tava fazendo a unha, a gente começou a conversar, ela também é cristã e foi ali que o Senhor me deu a resposta desse vídeo, que realmente era pra mim fazer. Mas antes de eu começar a falar, o que eu queria pedir pra vocês? Primeira coisa, você já tá inscrita no canal? Se você não tá inscrita ainda, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque vai chegar a mais pessoas, o Senhor vai alcançar corações que Ele precisa. E comenta pra mim também, gente, aqui embaixo, de que cidade que você tá assistindo. Comenta de que cidade, se esse vídeo falar com você, os outros vídeos, sabe? Se o Senhor chegar no seu coração, deixa seu comentário aqui, porque além de testificar a minha fé, o YouTube ele também entende que o vídeo é relevante. E aí ele acaba entregando mais, você ajuda a evangelizar mais pessoas. Amém? Vamos lá, vou começar. A palavra base para esse vídeo, ela se encontra em Gênesis 15, a partir do versículo 13, tá? 12 e 13. Gente, é uma passagem da qual o Senhor, ele permite que venha um sono profundo sobre Abraão, para que Abraão sonhe, e ali naquele sonho o Senhor mostra como vai ser o futuro da descendência de Abraão. Porque nosso Deus é um Deus que conhece o amanhã, né? Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nós não conhecemos. O nosso Deus tem informações que nós não temos. Então, por muitas das vezes, o Senhor ele vai nos alertar, ele vai nos advertir, ele vai nos orientar através também de sonhos. A primeira experiência que o Senhor colocou no meu coração, para que eu contasse aqui, foi no comecinho do meu casamento. Eu e o Bruno, a gente tinha casado, não tinha tanto tempo assim, e a gente já estava indo na igreja, né? Se eu não me engano, acho que eu já era líder de célula na época. E a gente estava indo, né? E na época eu ainda não tinha tanta experiência com o sonho como hoje em dia eu tenho mais, né? Com Deus. O Senhor não tinha despertado tanto assim esse dom ainda em mim. E eu me recordo que eu estava tendo um sonho recorrente. Qual que era o sonho? Eu sempre sonhava que eu estava no meu quarto. E de repente o meu quarto ele ficava todo escuro e eu sentia muito medo. E medo, gente, é presença de demônio. Eu sentia aquele medo no meu quarto e eu me lembro que eu via a minha cama de casal e tava a colcha e aí alguma coisa me mandava puxar a colcha. Quando eu puxava a colcha, embaixo da colcha da minha cama tinha muita roupa. Muita roupa. Sabe quando você pega aquele monte de roupa que você não dobra e vai juntando? Só que embaixo das roupas eu vi um demônio. E ele olhava pra mim e ele sorria. Gente, acho que eu tive sonho umas 3 vezes e nada deu a entender. E eu comecei a ficar com medo de ficar sozinha no meu quarto por causa, né, do sonho. E era só o quarto, não sentia nada disso na cozinha, né, e nos outros lugares era só no quarto. E nessa época a gente estava passando um período bem apertado, eu ainda não tinha meu próprio negócio, só meu esposo trabalhava, eu estava desempregado, eu tinha só a Emily, né, a Emily era criancinha. Então a gente estava passando um período bem apertado. Aí um pastor amigo meu, ele tava indo orar numas casas e ele falou assim pra mim: Esther, eu posso ir orar aí na sua casa? Eu falei: pode, pastor, pode vir, de Deus, deixa Deus te usar. E aí ele veio e trouxe uma missionária. Gente, aquela mulher começou a orar na minha casa, orando e falando em línguas. De repente ela me bota a mão no guarda-roupa. Quando ela bota a mão no guarda-roupa, ela fala assim: tem alguma coisa consagrada aqui. Tem algo aqui dentro que não tem... que tem entristecido o coração do Senhor. Foi alguma coisa assim que ela falou. E aí eu fiquei pensando, eu falei: oxe, meu Deus, o que tem aqui dentro desse quarto? Que eu não, né, eu não lembrava. Eu falei: será que eu ganhei alguma coisa de alguém? Fizeram, não sei, né, alguma coisa pra mim, trabalho, alguma coisa. Gente, eu falei pra ela: não tem nada. E ela falou: tem sim, tem alguma coisa aqui. E ela começou a orar na parte de baixo. De repente, gente, meu marido é branco, ele foi ficando vermelho. E aí ele pegou e abriu o guarda-roupa e falou assim: tem sim, Esther.
O que tinha acontecido, gente? Na época, meu esposo tinha recebido, eu não me lembro se foi algum valor da empresa ou foi uma quita que ele pegou, e a gente estava bem apertado nessa época. E ele queria comprar umas roupas e eu tinha falado para ele que não, porque a gente estava com outras prioridades em casa, a gente estava muito apertado. Só que o que ele fez? Ele se juntou com o irmão dele, ele foi e comprou umas roupas para ele, escondida de mim, várias roupas, e ele tinha escondido as roupas embaixo do guarda-roupa, na parte de baixo. E qual que é o problema? Tem problema comprar roupa? Ai, porque a mulher não deixou? Não. O problema foi a mentira. Foi a mentira que ele fez. E na época, eu acho que ele já estava na intercessão e eu também já era líder de célula. Então, tipo assim, a gente não estava numa posição de deixar a mentira entrar daquele jeito na nossa casa. Só que assim, um ponto aqui. Eu vim de família cristã, então eu cresci a vida toda sendo ensinada. O Bruno não veio, gente, então ele não tinha noção que ele tem hoje, né? Assim, mais da presença de Deus, que Deus é real, que Deus se importa com os mínimos detalhes. E na época eu acho que ele nem pensou direito no que ele fez. Só que o nosso Deus é um Deus que, né, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então o Senhor revelou através daquela mulher. E na época, hoje, assim, depois de tudo que passou, eu entendo que Deus, ele tinha duas lições para me ensinar. Às vezes a gente pensa que situações acontecem só por acontecer. E não, de tudo o Senhor pode nos ajudar a tirar uma lição. O Bruno, eu acredito que para ele serviu de experiência do Deus que ele servia. Que Deus era um Deus que não estava com ele só naqueles momentos bons que ele achava, mas também estava em todos os momentos, inclusive aquele que ele estava fazendo algo errado e não tinha me falado. E pra mim, gente, serviu também de experiência, sabe por quê? Na época a gente estava no comecinho do casamento e eu era muito, muito intolerante. Eu era assim, ó, qualquer situação que não tava bom, eu falava, vamos separar. Eu falava, não, quero separar, eu não quero mais ficar casada, acho que esse casamento não é de Deus, e pra mim era assim, entendeu? 8 ou 80. E hoje, olhando lá atrás, eu percebo que na época o pastor já falou assim, Bruno, Deus me enviou aqui porque Deus conhece a sua esposa, que esse pastor já tinha me ganhado pra Jesus. Ele sabia que eu era como? Pedrão, gente. Puxa a vaca pra cortar a orelha de mal. E ele falou assim, se eu não tivesse trago aqui hoje, seu casamento tinha acabado. Por quê? Na situação, eu me senti muito na época magoada pelo fato dele ter mentido, porque a gente estava apertado, estava difícil, eu tinha, tipo assim, aberto mão de outras coisas e ele tinha feito isso pelas minhas costas. Então, pra mim, eu fiquei muito triste. Realmente, se eu tivesse descoberto sozinha, eu acho que a gente, não sei se a gente estaria junto, porque eu com certeza eu ia terminar. Até porque também a gente estava se posicionando na igreja, então a gente estava vivendo diversas lutas. E aquilo ali veio, tipo assim, pra, sabe, bolo, cereja do bolo, que Satanás traz pra terminar enfim. E foi nessa época que Deus mandou esse pastor lá. E esse pastor orou, e foi muito de Deus, porque ele falou assim, Bruno, você vai queimar essas camisetas, porque você não vai ficar com esse fruto de mentira dentro de casa. E aí o Bruno foi, orou, pediu, perdão pra mim, eu ainda fiquei meio brava ainda uns dias. Mas ali o Senhor trabalhou tanto no coração dele quanto no meu. Porque o Senhor foi me ensinando, gente, que o casamento, ele é realmente uma demonstração de graça e amor. Porque meu esposo, ele é uma pessoa excelente. Só que a gente traz, da nossa família manias, a gente traz hábitos, a gente traz malas de atitudes, de emoções, de crenças limitantes que a gente acaba reproduzindo, E pra ele mentir, eu me lembro que na época, no começo do nosso relacionamento, era o caos, porque eu tinha aversão, odiava, nossa, mentira. E ele tinha o hábito de, às vezes, falar uma coisinha aqui, outra ali, e eu acabava descobrindo que não era bem daquele jeito. Então foi realmente nosso começo, o Senhor me lapidou através dele e o lapidou através de mim, até hoje, mas no começo foi muito, porque vocês sabem que, primeiro, segundo ano é choque de cultura, e a gente estava nesse processo. Então, para mim foi um tempo onde o Senhor me mostrou muito que o casamento é uma demonstração realmente de graça, de perdão. Hoje em dia, às vezes, quando acontece algo no meu casamento, eu sempre me pergunto antes, o meu esposo, ele é assim ou ele está assim pelo que a gente está passando? Porque tem dias, gente, também que eu não sei, assim, da onde que ele tira paciência, porque casamento não é fácil, vocês sabem, né? E eu vejo que eu não sou daquele jeito, mas eu estou daquele jeito devido às situações que estão acontecendo e eu não estou sabendo lidar. Então hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Então essa foi a minha primeira experiência
E eu creio que talvez, né, o Senhor, ele possa permitir às vezes acontecer ou ser revelado coisas dentro do nosso relacionamento que a gente não queria descobrir daquele jeito, ou a gente não queria que acontecesse daquele jeito. Eu jamais imaginaria que um sonho estava me mostrando que tinha sido aberta uma brecha dentro da minha casa, né? E talvez o Senhor esteja aí tentando te mostrar e fechar brechas que estão sendo abertas dentro do seu casamento, da sua casa, que às vezes você não está conseguindo enxergar. Só que na hora que ele fala, quando acontece, a gente não quer que seja daquele jeito, a gente quer que seja lindo. A gente quer que desça uma carta do céu com o nosso nome escrito, falando: eis que te digo que está acontecendo isso, isso e isso, e não é. Não, às vezes o Senhor, ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. E a gente tem que ter essa maturidade para entender o que o Senhor está falando conosco. E a segunda experiência que Deus me pediu que eu contasse aqui foi um sonho que eu tive há um tempo atrás. Gente, foi muito real aquele sonho. Eu estava deitada na minha cama, a sensação que eu tinha era que como se eu estivesse dormindo, mas o meu espírito, ele tinha saído de dentro de mim e ele estava andando pela minha casa. A sensação que eu tinha era essa. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, foi a sensação que eu tive. Como se eu estivesse num plano espiritual e eu estivesse vendo aquilo ali. E aí eu me via dentro de casa fazendo as coisas normais. E aí tem um espelho no meu quarto, esse espelho ele ficava de frente para minha cama. E no sonho eu passava na frente do espelho, só que antes de eu passar eu não via nada, mas quando eu passava na frente do espelho, gente, eu via um demônio. Eu via um menino, esse menino ele tava aqui no meu lado direito, atrás das minhas costas, segurando no meu braço. E esse menino, ele tava agarrado olhando no espelho para mim. Só que eu sabia que era um demônio, mas olha só, a cor da pele desse menino era a cor da pele do meu avô que já faleceu. E ele lembrava um pouco a fisionomia do meu avô. Só que meu avô é um homem de Deus, morreu com Cristo. Mas por que tinha, né, que o Senhor me deu essa fisionomia? Porque o Senhor, ele tem formas de falar conosco. E ele sabia que eu iria entender e relacionar a algo morto. E aquilo estava ali nas minhas costas, tanto que eu tive uma paralisia do sono nesse dia, eu não conseguia me levantar, não conseguia clamar o sangue de Jesus, minha garganta travou, e eu sentia assim, ó, meu corpo inteiro, só desse lado todo arrepiado. Mas eu consegui acordar, levantei, e aí eu comecei a orar e pedir para Deus que Deus me revelasse, para que Deus me mostrasse. E o Senhor aos poucos foi assim, ó, cada dia ele me dava um pouquinho, ele me dava um pouquinho aqui, me dava um pouquinho ali, e aos pouquinhos o Senhor ele foi me dando discernimento. E qual foi o discernimento que o Senhor me deu? Na época, eu tava magoada. Gente, tava com algo no meu coração que eu não tinha totalmente liberado o perdão ainda, né? E foi assistindo um podcast que o Senhor me deu discernimento, que eu escutei um psiquiatra falando assim, às vezes você tá aí carregando um peso morto nas suas costas, porque você não quer liberar o perdão para quem Deus já mandou. E realmente eu carregava um peso morto. Mas uma coisa que o Senhor ministrou meu coração foi a questão do espelho. Eu só via aquilo quando eu olhava para o espelho. O que o espelho representa no sonho? Ele representa eu olhar para mim, eu olhar para dentro de mim, para dentro de mim. E uma coisa também que o Senhor ministrou no meu coração foi que o fato dele estar do meu lado direito é que eu sou destra, né? Tudo que eu faço com a minha mão direita. O Senhor me mostrou que aquela falta de perdão que eu estava carregando, um peso morto atrás de mim, morto, meu avô, foi a forma que o Senhor deu, né, de eu relacionar, né, que era algo morto, que meu avô já está com Deus, já faleceu. O Senhor me mostrou que eu estava tomando decisões, porque a mão direita representa decisões, né, eu sou destra, não sou canhota. Então, são decisões da minha vida que eu estava tomando a partir da falta de perdão. Olha só. E o Senhor falou assim pra mim, você precisa voltar e pedir perdão pra pessoa. E aí eu falei assim, não, Deus, além de eu perdoar, o Senhor quer que eu peça perdão. O Senhor falou, sim, você precisa pedir perdão porque você guardou, Esther, esse sentimento dentro de você. E isso tá travando a sua vida. E, gente, nessa época, tava travando até meu financeiro, vocês acreditam? Vocês não têm noção do que uma falta de perdão pode fazer na nossa vida, gente. E aí eu fui, orei, o Senhor foi confirmando, e dali pra frente todas as ministrações que eu ouvia era só a respeito disso. E aí o Senhor me mostrou que eu estava escutando com a ferida, que eu não escutava com os meus ouvidos espirituais, mas eu escutava com a ferida da rejeição, de coisas que eu carregava lá de trás, porque outras pessoas já tinham feito o que aquela pessoa tinha feito comigo. Só que
não posso falar, por eu já ter perdoado tantas pessoas, eu acho que chegou naquela vez, eu falei, ai, cansei aqui, eu não vou, não quero, eu vou deixar aqui, eu esqueci, só que Deus, ele não se esquece. Deus não é como a gente, que a gente pega, vai lá e deixa o negócio lá de lado, deixa lá. Não, Deus não é assim. Então, Deus, ele não queria que eu deixasse aquilo esquecido, ele queria que eu fosse lá e que eu concluísse, que eu me redimisse e terminasse aquilo da forma correta. Então, eu voltei, eu fiz, eu pedi para Deus me ajudar, sabe? Eu jejuei e aí eu fui. E foi tão libertador. E quando eu comecei a falar, gente, eu me senti tão, nossa, tão nada a ver, porque foi uma coisa tão, tipo assim, pequena, sabe? Mas que o diabo fez um escarcéu, um negócio gigante. E eu só percebi a hora que eu tava falando e eu cheguei a ficar com vergonha de estar pedindo perdão por causa de uma coisa daquela. Mas assim, naquele momento tinha sido intenso, naquele momento me feriu, né? Então, muitas das vezes eu creio que o Senhor, ele quer falar conosco e ele vai nos dar sonhos, ele vai usar pessoas, ele vai falar através de um vídeo desse e ele vai nos direcionar para coisas que nós não estamos enxergando. O Senhor, ele tinha que lapidar o meu coração e ele conseguiu fazer isso através desses sonhos. Gente, eu tenho muitas outras experiências com Deus, com sonho, de livramentos que Deus já deu para os meus filhos, com a minha mãe sonhando e acordando de madrugada para entrar, para orar, né, por eles. Então, assim, Deus, ele tem formas de nos avisar. E às vezes pode ser que você esteja pedindo uma resposta para Deus ou um direcionamento e o Senhor já te deu, só que você não conseguiu enxergar. Ah, Esther, quer dizer que todo sonho é de Deus? Não, gente, nem todos os sonhos são de Deus. Muitas das vezes Satanás, ele pode até mesmo nos oprimir através de sonhos. Mas o que eu faço? Eu oro, eu falo, Senhor, às vezes eu tenho sonhos, muitos sonhos mesmo, e chega de manhã eu não consigo lembrar. Então eu falo, bom, se for de Deus, o Espírito Santo, ele vai me trazer a memória. E quando é de Deus, às vezes ou eu acordo e eu tento anotar no celular alguma coisa para não esquecer, né, quando eu tô com muito sono, ou no papel alguma coisa, ou eu peço para o Espírito Santo me trazer a memória. Daí assim que eu acordo, eu já conto pro Bruno, eu conto para alguém para eu não esquecer. E geralmente, conforme vai passando os dias, o Senhor, ele vai me trazendo pequenos flashbacks daquele sonho, e aí eu vou começando a entender. E nem sempre ele me dá a resposta na hora. Que nem no dia que eu tava conversando com a menina da unha, que Deus confirmou, ela falou um sonho dela, só que eu tinha já tido um discernimento do meu sonho, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Daí na hora que ela falou o sonho dela e contou a experiência dela, o Senhor confirmou que eu tava tendo realmente um discernimento correto, que era realmente aquilo. Então assim, Deus tem suas formas de confirmar e de nos direcionar as coisas. E é isso, gente, essa é a experiência que o Espírito Santo me pediu para que eu deixasse aqui para vocês. Eu creio que pode ser que você precise de uma resposta e a sua resposta estava nesse vídeo. Sabe, talvez possa ser que hoje você esteja num momento que você não está conseguindo entender, que está tudo travado e o Senhor está falando para você, olha, eu preciso que você volte lá atrás e pare de carregar esse peso morto. Volta e pede perdão, ainda que fulano não aceite. Ah, Senhor, mas ninguém sabe, ninguém viu que eu guardei. Igual que aconteceu comigo essa situação, ninguém viu, gente. Só Jesus viu, só Ele. Mas incomodou. É como se a gente tivesse uma veste branca e a minha estava manchada. E eu sabia que ela estava manchada, só que eu quis esconder, mas o Senhor, Ele viu. E Ele falou para mim, Esther, eu preciso que você feche essa brecha. E depois que eu, gente, foi tão assim, ó. E eu falei, se eu soubesse, tinha feito antes. Porque na minha cabeça já tinha virado uma tempestade no copo d'água, sabe? Eu não vou falar. Enfim, o diabo, ele trabalha muito, né? Pra gente não conseguir receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Então eu creio que de alguma forma o Senhor, ele vai ministrar no seu coração e ele vai te mostrar. Talvez ele já esteja até mesmo te dando sonhos e você não está conseguindo ter o discernimento. Então ore para o Senhor, ore e peça discernimento, ore e peça a palavra, ore e peça para que ele fale com você e você consiga entender qual é a mensagem que ele quer te mostrar, tá bom? Gente, é isso, por hoje é isso. Eu vou só fazer uma oração aqui rapidinho antes de eu encerrar, que estou no meu horário de almoço no trabalho, para que Deus venha abençoar o nosso dia hoje e nos dar discernimento, amém? Pai,
Eu entreguei a sua palavra, eu falei aquilo da qual o Senhor me pediu e compartilhei, Senhor, um pouco da minha experiência. Espírito Santo, só o Senhor sabe como o Senhor vai levar isso a cada coração. Mas eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor tem me dado clareza e discernimento na tua presença, eu te peço que o Senhor derrame sobre essas mulheres. Senhor, se existem áreas, Senhor, que o inimigo está atacando, Pai, eu creio que muitas mulheres, através desse vídeo, Senhor Jesus, vão conseguir ter os seus olhos abertos, as escamas dos seus olhos tiradas, Senhor, através desse vídeo nesse dia de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa semana e pela tua presença, Senhor, que está conosco a todo momento. Continue nos guardando, Senhor, e nos prosperando, Senhor, e nos abençoando. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Gente, assim que o Espírito Santo falar comigo e me der outro discernimento, eu volto aqui e gravo outro vídeo, tá? Não esquece, curte, comenta, compartilha e também deixe seu comentário aqui falando se esse vídeo falou com você. Deus abençoe!